Vamos lá, dando sequência aqui então, por gentileza, vamos agora à palestra do Wagner Barbosa, diretor técnico da Clamper, vai falar sobre proteção contra surtos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Tenha a bondade aqui, por gentileza, Wagner. Boa tarde a todos. Queria agradecer a organização pelo convite, pela disponibilização do espaço, né? E, bom, o tempo é curto, então não vou poder ficar contando muita historinha, não. Vou falar um pouquinho, gastar uns 3 minutos aí para o da Clamper, depois sobre critérios para especificar um dispositivo de proteção contra surtos, independente do sistema, seja fotovoltaico ou corrente alternada, e especificamente falar um pouco dos DPS em sistemas fotovoltaicos. Bom, sobre a nossa empresa, fundada em 1991, uma empresa 100% brasileira, líder nesse segmento aqui no Brasil. Somos, acho que talvez o fabricante que tenha o maior reconhecimento, pelo menos por pesquisas, enfim. O nome Clamper é bastante falado. Temos um laboratório, pesquisa, desenvolvimento, todos os equipamentos que nós produzimos são desenvolvidos dentro da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. A matriz fica aqui em Lagoa Santa, próximo do aeroporto de Confins. Temos uma subsidiária no México, já há 10 anos talvez, 10 anos. Abrimos recentemente uma nos Estados Unidos e hoje nós estamos presentes em 20 países, exportações aí basicamente uma presença mais forte aí na América Latina, nas Américas, alguma coisa Europa, África, os países de língua portuguesa. A gente tem um histórico bem interessante de exportação para esses países, principalmente para proteção de sistemas ferroviários, sinalização de sistemas ferroviários. A empresa tem 27 anos. Costumo dizer que é a empresa de um único produto. A gente fabrica um dispositivo só proteção contra os surtos elétricos. São mais de 900 modelos para as diversas aplicações. Nós temos produtos para aplicação desde a bucha secundária do transformador, da concessionária de energia, até a tomadinha de alimentação elétrica do carregador de bateria do smartphone. Então, mais de 900 modelos. E falando de transformador, 55% da queima de transformador na causa raiz é rara. Então, um equipamento que é eletromecânico, né, e que tem um histórico de queima muito elevado em função das cargas atmosféricas. Imagina os eletroeletrônicos. O que a gente tem vivenciado hoje é um aumento do índice cerâmico, um aumento da atividade cerâmica, ou seja, mais raios caindo, e em contrapartida os equipamentos eletrônicos cada dia mais sensíveis, né? Geramos hoje algo em torno de 300 empregos, 320 por aí, e são mais de 30 milhões de dispositivos fornecidos e instalados nos últimos anos. Bom, temos soluções para aplicações residenciais, como eu disse, desde o quadro elétrico da entrada da edificação até os equipamentos mais sensíveis, passando por aplicações empresariais e sistemas públicos, então, transformadores, sistema de iluminação pública hoje, está em moda aí a lâmpada LED. Lâmpada incandescente não queimava por raio, lâmpada LED queima, aliás, queima o driver da lâmpada. Tá? Então, costumo dizer que, aliás, a gente já tem algumas pesquisas e alguns indicadores que o sistema de iluminação pública LED não dá payback se não houver proteção contra surtos elétricos. O sistema fotovoltaico não dá payback se não tiver proteção contra surtos elétricos. Bom, a nossa empresa, como eu já disse anteriormente, a gente exporta para alguns países e para cada país tem a sua certificação. Então, para o nosso produto ser vendido no México, a gente tem certificação NOM, Estados Unidos, algum modelo de certificação L, Colômbia, CIDET. Aqui no Brasil, só a parte de telecomunicações tem certificação compulsória. Então, todos os módulos, dispositivos para aplicação em telecomunicações normalmente tem certificação compulsória pela Anatel. Para o resto, não. A Clamper é uma das empresas que vem batalhando aí para tentar fazer com que a certificação desses dispositivos seja compulsória para regular o mercado, principalmente no quesito de qualidade. Desde ontem eu estou ouvindo aí várias pessoas falando em capacitação e qualidade. As coisas são muito novas para todos nós aqui na parte de fotovoltaica e, nesse primeiro momento, temos que tomar muito cuidado em relação a essa questão de capacitação de pessoas para fazer as instalações e qualidade dos componentes que serão aplicados. Bom, falando em proteção em sistemas fotovoltaicos, para falar em DPS, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né, para depois falar da aplicação do dispositivo propriamente dito. Um é o seguinte: suportabilidade a sobretensões impulsivas. Todo equipamento eletrônico, se ele é alimentado em 12 volts, não vai ser 12 volts que vai danificar. Ele tem uma suportabilidade a
a sobretensão, e o fabricante do dispositivo de proteção vai trabalhar com esses limites para exatamente desenvolver o nível de proteção desejável. Esquemas de instalação, como instalar o dispositivo é fundamental, a gente vai ver mais à frente algumas situações. Onde localizar o DPS, costumo dizer, participo de fóruns de discussão de normas já há quase 30 anos, e o pessoal regula o local de instalação do DPS, se é existe uma discussão enorme, se é na instalação formal, ou se é na entrada formal, ou se é na entrada efetiva. O RAI não vai distinguir o que é entrada formal e o que é efetiva. Ele vai saber o que é externa edificação e o que é interna edificação. Então, não adianta a gente colocar no papel, a gente, na verdade, faz um acordo de cavalheiros para aplicar no ponto que é o mais desejável, mais fácil, mas tem que existir técnicas mínimas para que a proteção seja efetiva. E no caso do DPS, é sempre no limite entre o ambiente interno e o externo. O RAI cai externamente, o dispositivo de proteção no limite da entrada da edificação, se ele puder, naquele ponto, drenar para a terra as sobretensões, vai ser a melhor situação possível. Né? E a suportabilidade sobre corrente, que no caso de corrente contínua, no caso de sistemas fotovoltaicos, é crucial para exatamente evitar aqueles exemplos que o Roberto colocou, incêndios, etc. Bom, sobre a questão da suportabilidade a tensões impulsivas, nós temos aqui uma tabela extraída de uma norma da IEC, que fala sobre suportabilidade dos painéis, dos inversores. Então, o painel fabricado hoje, o painel básico, com isolação básica, eles são de módulo classe B, tem esses níveis de tensões aqui de isolação. O painel de 1000 volts, a string de 1000 volts, tem que ter uma isolação mínima de 6 kV. O inversor para essa mesma aplicação também, isolação de 6 kV. Qualquer outro equipamento aplicado nesse nível de tensão também tem que suportar 6 kV sem se danificar. Tá? Bom, se eu estou numa região que é muito crítica, o sistema de proteção, se é um sistema de proteção específico, especial, eu posso, além de adotar a proteção contra surtos elétricos, utilizar módulos com isolação reforçada. E aí, por exemplo, no caso de 1000 volts, de 6 vai para 8 kV. Não vou detalhar as outras em função do nosso tempo, tá? Mas esse nível de tensão, o módulo tem que suportar sem se danificar, ok? Bom, parece meio óbvio que o dispositivo de proteção contra surtos, se o painel suporta um determinado nível de tensão, o dispositivo tem que deixar uma tensão menor para que a proteção seja efetiva. Parece óbvio, mas nem sempre é óbvio que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Aqui está o nível de suportabilidade, a onda do surto elétrico, a suportabilidade do sistema, do painel, do inversor que seja, e aqui deseja-se que o dispositivo de proteção deixe uma tensão muito mais baixa para o equipamento. Então, o problema é esse. Vira e mexe, eu visito indústrias, a gente acaba abrindo painéis, enfim. E o que eu mais vejo por fins estéticos, por fins de arquitetura dentro dos painéis, se localiza o DPS no topo do painel, a barra de aterramento na base do painel e 2,5 metros de cabo passeando por dentro do painel até achar a barra de terra. Né? O que vai acontecer? Aquela tensão residual que deveria ser menor do que a que o equipamento suporta, não vai ser. A gente não vai ter sucesso na proteção. Por quê? Sem entrar no detalhe do eletromagnetismo, aqui tem um dispositivo de proteção, quando passa uma corrente de surto por ele vai deixar uma tensão residual nos seus terminais, que é com certeza menor do que a suportabilidade do equipamento. Mas se as conexões forem muito longas, as conexões do DPS até o barramento, ou do DPS até a barra de terra, se elas forem muito longas, vai aparecer uma tensão gigantesca. A gente está falando aqui de microhenries por metro e microhenries por metro, e esses valores eles acabam por oferecerem uma sobretensão adicional aqui, que pode ser superior ao que o equipamento suporta. Então, as normas brasileiras e internacionais recomendam que as conexões tenham que ser sempre menor que 50 centímetros. Se as conexões forem menor que 50 centímetros e atendendo às bitolas mínimas de cabo, a proteção vai ser eficaz e vai funcionar de forma adequada. Bom, sobre a questão da proteção contra a sobrecorrente, que é um dos pontos mais críticos na aplicação de fotovoltaica, em corrente alternada a gente consegue extinguir curto-circuito com 4 milímetros, eu já consigo extinguir 400 volts. Em corrente contínua, 600 volts, eu preciso de 9 centímetros para extinguir um arco elétrico. Em 1000 volts, numa string de 1000 volts, por exemplo, eu já preciso de 20 milímetros, 2 centímetros. E dentro de um DPS pequeno, que é montado numa caixa parecida com um disjuntor, como é que eu consigo ter 20 milímetros de distância para fazer um desligamento? Né? Então, utilizando o ar, simplesmente, não se consegue. Né? Então, nós desenvolvemos uma solução, um desligador,
né, que possui uma câmara de extensão de arco para corrente contínua. Então, aqui um exemplo do dispositivo, ele íntegro, operacional, o varistor está no lado oposto, ele íntegro, a partir do momento que há um sobreaquecimento aqui daquele ponto, ele começa essa solda, é uma solda eutética, com baixa temperatura de fusão, ela derrete, abre e a câmara de extensão de arco cobre o espaço entre os dois polos, fazendo com que se tenha um desligamento seguro. E a capacidade de desligamento tem que ser de miliamperes, a partir de 40 miliamperes, circulando continuamente pelo dispositivo. Ele tem que operar até 10 amperes de corrente contínua, ele também tem que operar. E não pode operar na hora do surto elétrico, que é quiloamperes, 10 mil, 20 mil amperes. Então, é um dispositivo especificamente projetado para esse fim. Tá? Aqui a gente tem um videozinho dele operando. Tá aqui, operou. Né? E isso aqui é com uma corrente de 10 amperes, que é uma corrente de curto-circuito típica de uma string, então, operando com 1000 volts. Bom, sobre a aplicação do dispositivo de proteção, nós temos aqui a rede da concessionária de energia, a rede da concessionária, o inversor e o painel propriamente dito, ou string. A aplicação do dispositivo vai depender de algumas condições básicas. Então, se, por exemplo, o inversor tiver a menos de 10 metros da entrada de energia efetiva, um único dispositivo pode fazer a proteção desse inversor e da própria entrada da edificação. Se o inversor tiver a menos de 10 metros do painel propriamente dito, a mesma coisa. Eu posso utilizar um dispositivo só para fazer a proteção dos dois, tanto do painel quanto do inversor. Se essas distâncias forem maiores, infelizmente, tem que ser aplicado um protetor para cada porta. Bom, o pior caso é sempre a descarga direta na edificação. Nós temos duas situações. A primeira situação delas é uma descarga direta onde a gente tem um sistema isolado. O que é o sistema isolado? O para-raios não está conectado na estrutura do sistema fotovoltaico. Não está conectado por quê? De acordo com os cálculos, lá com a NBR 5419, as distâncias são seguras e não seria necessário vincular o meu sistema de para-raio na estrutura de fixação dos painéis. Se a gente tiver essa condição, os dispositivos de proteção contra SUS, da mesma forma que eu havia colocado aqui, poderiam ser todos do tipo classe 2, são dispositivos que não recebem descarga direta, mas sim uma indução próxima, e somente o dispositivo da entrada, ou seja, o que faria a conexão para o sistema da concessionária de energia, pegaria parte da corrente do raio e devolveria para a rede, que deveria ser um dispositivo classe 1, que é um dispositivo que tem que suportar diretamente a corrente do raio. Uma situação mais crítica é, que na minha visão é a maioria dos casos, principalmente quando você está em cima do topo de um prédio, tem mais de 20 metros de altura e tem um sistema de para-raio, dificilmente a gente consegue separar a estrutura do para-raio da estrutura de fixação dos painéis, que seria este caso aqui. Nesse caso, sobre se a distância entre os captores no telhado for uma distância tal que seja possível existir um faiscamento perigoso, a norma fala que tem que conectar. Então, tem que conectar a estrutura do sistema fotovoltaico na estrutura de captação. Ele é parte do sistema de captação, querendo ou não. Vai cair, vai faiscar nele. Então, nessa situação, o sistema fotovoltaico ele é parte integrante do sistema de captação de descarga atmosférica. Né? Então, para fins de dreno de corrente. E nessa situação, a gente tem isso daqui. Aqui o exemplo seria aqui o modelo do telhado, caiu uma descarga no telhado, as correntes vão se dividir. E nessa divisão de correntes, a estrutura do painel fotovoltaico passa a ser parte integrante do para-raio. Então, ela vai receber parte da corrente do raio. Então, as correntes vão se dividir pelas descidas, os condutores de descidas do sistema para-raio da edificação, e pelas conexões dos dispositivos de proteção. Então, para evitar a queima do painel, a corrente vai passar pelo DPS, passar pelas conexões em descer pelo DPS que estiver próximo do inversor, até chegar na barra de equalização principal da edificação e se dissipar pelo sistema. Tá? Quanto mais descidas nós tivermos numa edificação, menores serão essas correntes, menores serão as energias que o DPS vai tratar. Por isso é que, quanto mais caminhos alternativos a gente tiver para descarga atmosférica, menos o sistema vai ser solicitado. Tá? Aqui um exemplo também saída da norma, um sistema com menos de 4 descidas e um sistema com mais de 4 descidas, sem ficar dando muita atenção para os números, um sistema, nível de proteção 3 e 4, de acordo com 5419, 100 KAs. Se for um sistema com
menos de 4 decidas, um sistema de para-raio menos de 4 decidas, as correntes podem circular de 8,5 ou 5 kA. Se forem mais de 4 decidas, praticamente metade. Ou seja, eu aumento o número de tecidos, aumento o número de caminhos, a gente vai ter uma redução expressiva no valor da corrente que vai circular pelo sistema. Quando a gente tem uma fazenda, um sistema, né, de grande porte, o raciocínio é exatamente o mesmo. Porém, nesse caso, a distribuição de corrente vai depender da filosofia, se é inversor, se a gente usa um inversor único ou se a gente utiliza inversores distribuídos. Obviamente, quanto mais caminhos de correntes, mais uma vez, nós tivermos, menores serão as solicitações para os painéis. Nessa situação aqui, com certeza, considerando as densidades de raios que nós temos aqui no Brasil, vai cair raio direto nesse sistema. Tá? Então, vai depender do nível de proteção de descarga atmosférica, da resistência de aterramento do sistema, porque em função da resistência a gente vai ter elevações de potenciais e correntes transitórias circulando entre as estruturas metálicas. Vai depender do reticulado da malha, e da impedância do DPS. Utilizar um DPS tipo limitador ou tipo curto-circuitante também vai acabar afetando. Tá? Aqui um exemplo, também para aquela mesma situação, as correntes são menores, porque nesse caso existem com certeza mais caminhos para se fazer a dissipação da energia da descarga atmosférica. Né? Nós não temos muito tempo para ficar detalhando isso aqui, acho que o meu tempo já está acabando. Sobre as conexões, a gente tem uma série de conexões que as normas permitem. Basicamente, a mais utilizada é a primeira, a conexão em estrela. É a conexão que, na verdade, agrada o fabricante, porque para strings de 1000 volts, é mais fácil o fabricante fazer 2 DPS de 500 e colocá-los em série do que fazer um de 1000 volts, em termos de tamanho, etc, etc. É a mais utilizada, existem outras possíveis também. E tem essa aqui que eu deixei separado exatamente para, não vi ainda a aplicação por aqui, mas a norma permite, obviamente, se a decisão for de aterrar um dos polos do sistema de geração, né, eu uso um DPS ou uso 2 DPS. Se eu for ligar o DPS no ponto onde eu faço o aterramento do polo, eu uso um DPS só. Agora, se o DPS for instalado a mais de 10 metros do ponto onde eu fiz o aterramento do polo, aí eu preciso de fazer um DPS entre positivo e negativo e outro DPS entre aquele polo aterrado e o sistema de aterramento. Isso aqui, eu tive uma reunião há 2 dias atrás com um professor e falou que nós temos síndrome vírus dos 60 Hz. Isso aqui, para 60 Hz, está conectado, a impedância é zero. Para surto elétrico, não é impedância zero. Isso aqui é uma impedância e em quilomperes vai gerar um nível de tensão elevado que pode gerar aí choque, tensão de toque perigosa e assim por diante. Né? A Clamper já lançou e já está no mercado, uma linha de string box, né? Modelos com 2 entradas, 1 saída, 2 entradas, 2 saídas, 3, 4 entradas, 2 saídas, ou invertir, com modelos de até 6 saídas, 6, 8 saídas. Isso. Então, é uma matriz de possibilidades de montagem de string box, todas elas com um dispositivo de proteção que pode prover a segurança adequada para o sistema. Gente, desculpa a correria aí, mas semana passada eu fiz essa apresentação em 1h30, tá? Então, em 20 minutos não é fácil não, mas mais uma vez agradeço aí pela oportunidade.